Amém. Em primeiro lugar, o reino. Mas e as outras coisas? Esta foi a frase com a qual nós fizemos a nossa chamada para o culto desta manhã e para a mensagem que vamos ouvir agora. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Mas e as outras coisas? Texto de Mateus capítulo 6, vou ler apenas o verso 33 que diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Quero começar dizendo, meus irmãos, que eu li apenas um verso deste discurso de Jesus, mas é preciso lembrar que ele está profundamente ligado a um contexto maior no capítulo 6 de Mateus. Por isso, eu vou procurar ser cuidadoso e específico ao tratar deste assunto, porque quero que você entenda claramente do que Jesus está tratando aqui e espero que o Espírito Santo possa tocar sua vida e transformá-la. Quero fazer algumas observações importantes que nos ajudarão no estudo a seguir. Primeiro, no enunciado que nós publicamos, eu dei o seguinte tema para esta mensagem, repito: em primeiro lugar, o reino. Mas e as outras coisas? A minha percepção é que, às vezes, estamos abrindo a porta errada, querendo encontrar a coisa certa. Segunda observação que eu quero fazer é que eu destaquei também a frase do escritor espanhol do século XVI, Baltasar Gracián, que disse: todos os mortais estão em busca da felicidade, um sinal de que nenhum deles é feliz. De fato, parece que a infelicidade está mais evidente nestes dias, e há uma lista de fatores sociais, emocionais e espirituais que se tornam promotores de uma tristeza generalizada. E esta infelicidade desproporcional atinge também aqueles que professam a fé cristã, que conhecem o Evangelho de Jesus Cristo. A terceira observação que quero fazer inicialmente é que você já ouviu falar de um filme cujo título é Divertidamente. Talvez você já tenha assistido ou já tenha ouvido falar. Trata-se de bonecos estilizados em forma de emoções que estão na cabeça da adolescente Riley, e uma destas emoções é a alegria. A alegria se esforça o tempo todo para impedir que a tristeza tenha controle sobre a mente da jovem. E por mais que ela tente manter a menina feliz, outras emoções acabam invadindo a mente, entre elas a tristeza. Ah, se nós tivéssemos o poder de filtrar as nossas emoções, eliminando as que nos causam sofrimentos e liberando apenas as que nos trazem felicidade, que bom seria, não é, meu irmão e minha irmã? E ainda uma quarta observação inicial que eu quero fazer é que Jesus nos oferece um modelo de felicidade. A Bíblia é um livro sobre a felicidade humana. Então, para passarmos ao próximo ponto, observe duas coisas. Primeiro, o texto lido é palavra de Jesus. Não é teoria humana para ser submetida a testes de verificação e de eficácia. É confiável, palavra de Jesus confiável. E a segunda observação é que muitas pessoas lutam com toda a sua vida, a vida toda, e percebem cedo ou tarde, quebradas e abatidas, feridas e infelizes, que não possuem total controle sobre os acontecimentos.
que não são capazes de encontrar a plena felicidade por seus próprios meios, por mais que tenham tentado. Talvez, nesta manhã, você encontre a porta certa para fazer do resto da sua vida o melhor da sua vida. A vida é como um presente com uma única oportunidade para usar. Se falhar, não há segunda chance. Mas ainda dá tempo de fazer do resto da sua vida o melhor da sua vida. E para isso, vamos meditar sobre alguns pontos deste texto que lemos agora há pouco. A primeira coisa que nós precisamos fazer é definir as nossas prioridades. Estabelecer prioridades é um passo importante para colocar a vida em ordem. Se nós perguntássemos a Jesus como evitar o desconforto e o permanente estado de infelicidade, a resposta dele certamente seria esta: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Jesus disse que se você colocar as primeiras coisas em primeiro lugar, isso pode transformar totalmente a sua vida. E não precisamos perguntar para Deus qual é a prioridade número 1. Jesus já disse qual é a prioridade número 1. E você poderia perguntar, tudo bem, mas o que isso tem a ver com a minha felicidade? E eu vou lhe dizer, isso poderá mudar você hoje e fazer diferença no resto da sua vida. Todos procuram algo que traga satisfação, alegria, prazer nesta vida. Alguns buscam dinheiro, fama, prazer, poder. Mesmo quando procuramos um casamento, um emprego novo, até uma igreja nova, é sinal do nosso desejo por encontrar felicidade. Mas a tragédia, meu irmão, minha irmã, é que não percebemos que algumas buscas não são essenciais para a felicidade. As pessoas desperdiçam suas vidas atrás de coisas que nunca irão satisfazê-las plenamente. E quando alcançam o objetivo, não estão plenamente felizes. Se a prioridade número 1 é o reino de Deus, o que é ele? Em que consiste? Nós precisaríamos de muito tempo para falar sobre o reino, para descrever as maravilhas deste reino, para descrever o rei que está reinando neste reino. Por que é importante conhecer Deus? Primeiro, porque é dele que deriva a verdadeira felicidade. Então, preciso estar no seu reino, preciso relacionar-me com este rei, conhecer a fonte de alegria. Deus não é apenas uma figura da imaginação, mas uma pessoa com a qual podemos nos relacionar. Ele mesmo disse: buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias, capítulo 29, verso 13. Vocês vão me encontrar quando me buscarem de todo o seu coração. Buscar primeiro o reino de Deus é conhecer Deus, submeter-se à sua vontade e permitir que Ele conduza a sua vida. E aí então vem um desafio ainda maior para nós. O desafio não se trata apenas de buscar a Deus, mas de buscá-lo primeiro. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Interessante que às vezes as pessoas nos dizem: abra um espaço no seu coração para Jesus, deixe Ele entrar em sua vida. Isso soa como se estivéssemos
com o coração tão cheio de coisas que devêssemos encontrar um cantinho para acomodar Jesus. Quero lhe dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Jesus não espera um cantinho em sua vida, ele quer prioridade em seu coração. Procuramos primeiro o reino de Deus? Ou está mais abaixo na lista de prioridades, na numeração das nossas prioridades? Lá está o reino de Deus, mas em que número? Número 1, 2, 3, 4, 10, 20, qual é a prioridade do reino de Deus para a minha vida, para a minha existência neste mundo? Temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Quando a preocupação excessiva, insegurança, infelicidade permanente, pode ser porque as nossas prioridades estejam fora de ordem. E é disso que Jesus trata aqui. Seguimos então para a segunda parte do verso que nós destacamos. E nós vamos ver agora as garantias da promessa de Jesus. Vejam que ele está dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esta é a promessa, se nós fizermos o que ele está nos recomendando, buscar primeiro o reino de Deus. Então Jesus disse que se você buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, todas estas coisas lhe serão acrescentadas. A que coisas Jesus está se referindo aqui? Muito cuidado agora. Tem gente que lê este verso como todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. E aí interpretamos este verso, que é um grande erro de interpretação teológica, e é por isso que nós não precisamos e não podemos ler versos fora do seu contexto. É necessário entendermos em que contexto Jesus está fazendo esta promessa. Todas essas coisas vos serão acrescentadas, não todas as coisas. Tudo o que você quiser, vai pedindo e Deus vai dando. E quando ele não der, reivindique, coloque Deus na parede, faça uma espécie de greve de igreja, porque ele prometeu, não é? E quem sabe fazendo isso ele nos dá? Errado. É uma interpretação completamente equivocada a respeito da fala de Jesus, do discurso de Jesus. Jesus estava falando sobre coisas essenciais com as quais as pessoas se preocupam. E aí nós temos que retornar a Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, para entendermos do que é que Jesus está falando lá na frente, quando ele diz, busquem primeiro o reino de Deus, e estas coisas, as demais coisas, serão acrescentadas. Lá no capítulo 6, verso 19, há uma preocupação com o acúmulo de dinheiro. Jesus está falando sobre a preocupação financeira. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. No verso 25, há uma preocupação com a comida. Não andeis cuidadosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. Esta é a menção que Jesus está fazendo sobre as preocupações que tomam o coração das pessoas, que nos preocupam diariamente. E ainda, no verso 28, há preocupação com as roupas, com as vestes. O que é que eu vou vestir? Eu não tenho roupas mais. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam, Jesus usa o exemplo, como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Veja, meus irmãos, isso são coisas que nós precisamos, são necessidades nossas.
Por isso, Jesus também afirma no verso 32, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Por isso, é importante observar que não há incoerência na palavra de Jesus com relação à busca do reino e as demais coisas serem acrescentadas, porque elas virão. Deus nos abençoará com as coisas que precisamos. Agora, Deus promete que se vocês buscarem primeiro o seu reino e sua justiça, terão todas as coisas que precisam. São as coisas mencionadas aqui por Jesus, no capítulo 6, nos versos que nós destacamos. Olhe bem a palavra precisam. As coisas que vocês precisam. Jesus disse, o Pai sabe muito bem do que vocês precisam. Ele não disse que você teria todas as coisas que deseja. E, de fato, não precisamos de tudo o que queremos. Se pudéssemos recuperar todo o dinheiro que gastamos com coisas que compramos e não precisávamos, talvez nos surpreenderíamos. O importante é que Deus nos dá o que precisamos. Deus nos dá o que precisamos. E aí, meus irmãos, Jesus está preocupado com a nossa preocupação. Entende isso? Jesus não quer que nós tenhamos infelicidade. Como eu disse e eu repito, para que os irmãos tenham plena consciência disto. Deus espera que vivamos uma vida de felicidade. A Bíblia é um livro que revela ao seu povo, ao povo de Deus, como viver feliz, mesmo diante dos problemas e das adversidades que vivemos neste mundo. Então, Jesus está preocupado em que nós não nos preocupemos excessivamente. Jesus está lidando com as nossas preocupações, porque preocupação excessiva é sinal de que nosso tesouro pode estar no lugar errado. Alguém disse que preocupação excessiva ofende a Deus, porque é como se disséssemos que não confiamos que Deus vai suprir a nossa necessidade ou vai nos dar aquilo que precisamos. A nossa preocupação pode estar no lugar errado. O nosso tesouro pode estar no lugar errado. Foi isso que ele disse: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E isso pode disfarçar a verdadeira felicidade. Fazemos de conta que estamos felizes. Jesus está pedindo que examinemos nossos corações em relação à preocupação. E quando ele diz, não se preocupe, não está dizendo que não devemos nos preocupar em ganhar o nosso pão, em ganhar a vida, em trabalhar. Você não vai acordar de manhã e encontrar comida na mesa. Ele não está dizendo que estamos isentos de problemas nesta vida. Ele mesmo disse que nós passaríamos por aflições neste mundo e temos experimentado aflições, mas ele está dizendo para mim e para você nesta manhã, meu irmão e minha irmã, palavras do Senhor, palavras de Jesus nas quais podemos confiar. Ele está dizendo, não se preocupe, viva a vida feliz por causa da providência e do cuidado de Deus em sua vida, apesar de seus problemas, apesar das circunstâncias. Quero concluir esta palavra, meu irmão, minha irmã, dizendo para você, pense se você está buscando o reino de Deus como prioridade número 1 na sua vida. Lembrando que há uma promessa do Senhor para mim e para você. Busque primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus.
Dê a prioridade para Deus na sua vida. E todas estas demais coisas, nossas necessidades, serão supridas por Deus. E eu não estou falando de ser religioso ou de ir à igreja. Buscar o reino de Deus de todo o coração é outra coisa. Você precisa primeiro admitir a sua necessidade de Deus. Se você é feliz da maneira como está vivendo, não há muito que dizer nesta hora. Mas se você está cansado ou cansada, infeliz, esta palavra de Jesus pode mudar a sua vida radicalmente e mostrar a verdadeira fonte da felicidade. A palavra de Jesus é que quando buscamos o reino de Deus, encontramos a plena felicidade. Que você seja feliz, que você encontre a plena alegria em Deus, que você decida buscar primeiro o reino de Deus e possa viver esta experiência maravilhosa e divina de receber aquilo que você precisa das mãos de Deus, de ser suprido nas suas necessidades, sem grandes preocupações, sem preocupações excessivas, sem infelicidade permanente e preocupação com aquilo que você necessita, mas creia na palavra do Senhor, nas promessas de Jesus. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas serão acrescentadas. Amém. Que você seja abençoado, abençoada e edificado, edificada pelo Senhor nesta manhã. Concluindo este nosso culto, na